O Internacional empata com o Fluminense no estádio Beira-Rio e mantém as chances de descenso à Série B. São 2% segundo a matemática. Mas a questão dentro do campo ela ainda é pior. O Internacional descompromissado, um Internacional amorfo e principalmente deixando um time que estava de ressaca tomar a rédea da partida, principalmente no segundo tempo. Qual o Kudê para 2024? A direção ainda tem alguma possibilidade de remobilizar o vestiário? Porque os jogadores caíram tanto de produção? E Arangues, que agora é uma dúvida para o jogo contra o Palmeiras, pode ter até mesmo uma parada antes da data FIFA. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Beleza? Vamos lá. Muito mais por protocolo, você sabe como é que eu tô também, eu tô bem pé da vida, mas a gente vai falar algumas coisas aqui do Internacional, principalmente do que aconteceu no estádio Beira-Rio ontem à noite, lá no empate entre Inter e Fluminense e Internacional. Um Fluminense que, claro, veio sem titulares, veio totalmente descompromissado, veio de ressaca de um título da Libertadores e o Inter não conseguiu se impor contra esse Fluminense. A gente vai tratar alguns bastidores, principalmente desde o estádio Beira-Rio. Fica comigo até o final do vídeo também, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa aí a notificação. Vamos seguir naquela nossa meta de 35 mil aqui, beleza? Primeiro de tudo, vamos lá, o Inter chegou com um empate, chegou a 43 pontos, né? Tá na 11ª colocação e tem agora de ficar de olho na tabela e na continuidade da rodada, porque pode ser ultrapassado por Cuiabá e Corinthians e aí cairia então para a 13ª colocação. A grande questão tá aqui, ó, no outro bolo, né? O bolo ali que tem, da galera que tem 37, 38 e aí ao longo do campeonato se complica porque as pessoas, né, ou vamos dizer assim, os clubes, os adversários começam a chegar mais próximo. Ainda que, segundo a matemática, 45 pontos vai estar ok e são 2% apenas a possibilidade de descenso à Série A. A Série B. A gente pode falar sobre isso, tá? Mas vamos no vídeo do final da tarde falar sobre isso, principalmente a partir das notícias que vão vir aí ao longo do dia sobre o clima no vestiário, a reapresentação, que hoje é à tarde no CT, e aí a gente traz um pouco mais de bastidor. Mas eu quero falar com vocês principalmente sobre a atuação do Inter, alguns bastidores sobre o Kudê, o que aconteceu na coletiva também, né, num envolvimento entre o treinador e um dos repórteres da coletiva. Enfim, vamos conversar. Só não te esquece que a Mais Ágil, em menos de 24 horas, ela consegue liberar o saldo do teu FGTS para tu pegar e botar uns pila no bolso, tá? Fala com eles. Aqui na descrição do vídeo tem o link. Certamente a tua saúde financeira de 2024 pode passar pelo resgate do teu fundo de garantia, beleza? Olha só. Eu acho que, primeiro de tudo, o Inter errou na escalação, né? Se o Nico Hernandes tinha condição de jogar, não tinha que jogar o Dalbert, né? Tanto que o Nico entra no segundo tempo e aí o Dalbert acaba saindo por conta de dores, enfim, na perna, né? Passou uma boa parte do tempo ainda em campo sentindo dores, chegou a ser massageado, chegou a ter lá o sprayzinho milagroso e tal, mas depois entrou o Nico Hernandes, tá? Começa por aí. A segunda questão está na forma apática, né, que o time jogou. No primeiro tempo ainda até conseguiu fazer alguma coisa, mas principalmente no segundo tempo deu a bola para o Fluminense, a entrada do Keno, a entrada dos jogadores que o Fernando Diniz colocou, principalmente, né, no meio-campo e no ataque, mudaram a condição da partida. O Inter cansou, o Inter, com a saída do Arangues, perdeu o meio-campo e o Kudê não conseguiu ver isso. A entrada do Matheus Dias, para mim, também foi errada. E aí por isso que a gente tem que pegar depois debater a questão de algumas responsabilidades do treinador. Mas a entrada do Matheus Dias como um meia-direita, para mim, foi errada, porque o Matheus Dias até estava jogando de volante dentro da seleção pan-americana, né, que foi ouro olímpica, foi ouro no Pan-Americano agora do Chile. Então, me parece que as escolhas do treinador não foram boas, tá? Mas daí a gente tem que pensar também o seguinte, né? Vamos lá. Esse time sem vontade, esse time que, por exemplo, estava entre os 4 da América, esse time que foi com performance, tá?
alçado a um dos 4 principais times da América, um time que jogou melhor contra o Fluminense. Esse time ele vai reacender na competição, ele vai fazer os pontos que necessitam para a gente pegar Série A, para a gente continuar com a Série A. O Internacional ainda vai continuar a jogar. Quais os pontos agora que nós vamos... Quais os jogos? Ó? Palmeiras na Arena Barueri, Cuiabá, Corinthians, Red Bull Bragantino, Botafogo. Onde vai estar a remobilização do Internacional? E aí aqui eu estou tratando nesse assunto porque eu quero falar sobre o Kudê. Olha só, o Kudê tem muita gente falando que desde a saída do Internacional da Libertadores o Kudê esmoreceu. O Kudê baixou a guarda, o Kudê ele estava extremamente triste, chateado e tal, e não era o Kudê de todo o momento, não era o Kudê que as pessoas do vestiário e até mesmo do departamento de futebol conheciam. E aí que depois do Cruzeiro ele até deu um gás de novo e voltou. E aí a gente tem que pensar uma coisa, vamos lá, quem quer o Kudê para 2024? Quer qual o Kudê? O Kudê da Libertadores ou o Kudê que quando tem um revés esmorece? Qual Kudê a gente vai ter em 2024? Eu continuo achando, e vocês podem discordar de mim, vocês podem brigar comigo, cara, não tem problema nenhum. Eu continuo achando que o Kudê é, sim, uma boa opção para 2024. E não sou só eu que acha, né? O Alessandro Barcelos acha, o Roberto Melo acha, o Fernando Carvalho acha. Então, assim, são declarações de colorados, não precisa ser a minha declaração, são declaração de colorados também que coordenam ou coordenaram o clube, tá? Só que a gente tem que pensar o seguinte, qual o poder de remobilização tem o Kudê em 2024 se nós não ganharmos o Campeonato Gaúcho, por exemplo? Nós vamos para a Copa do Brasil mais tristes, nós vamos para o Campeonato Brasileiro mais tristes, nós não vamos ter uma vaga na Libertadores, vamos jogar na Sul-Americana, nós vamos estar mais tristes. Então, assim, como vai ser esse Kudê em 2024? Em futebol, em termos do que ele pensa de performance e de táticas, isso aí a gente sabe que ele é um cara propositivo, é um cara de pressão, é um cara de intensidade. Só que aqui, ó, o mental dos jogadores, e futebol é muito mental, futebol é momento, como sempre se fala, qual vai ser o Kudê, né, que a gente vai enfrentar? E aí a gente também tem que pensar o seguinte, cadê os líderes do grupo, né? Na Libertadores se exaltava nos bastidores que o Rocher era um líder, que o Gabriel Mercado era um líder, que o Bruno Henrique chegou para, né, também ser um líder, Ener Valencia, Arangues, Alan Patrick. Ontem, por exemplo, se tu tirar, pelo menos na minha avaliação, tá? Gabriel Mercado, Bustos e o Johnny, todos os outros demais do campo foram simplesmente burocráticos, de toque para o lado. O Arangues ainda também no primeiro tempo conseguiu correr, transpirar bastante, fazer algumas partes do meio campo ali preencheram, e principalmente para dar a triangulação com o Alan Patrick, mas depois que saiu, e até o Kudê colocou uma dúvida, né? O Kudê coloca uma dúvida no Arangues agora para continuidade, porque o Arangues sentiu, e por isso que ele teve que tirar o Arangues do meio campo, e aí quando entrou o Bruno Henrique, acabou o jogo, basicamente, porque o Bruno Henrique não só tem outra característica, mas tem um outro jeito de lidar com o meio campo, não é um cara de força, o Bruno Henrique ficou o futebol dele lá no Al Ittihad, né? Ele talvez precise de uma pré-temporada, talvez ele tá pesado, visivelmente pesado, e aí a gente perdeu o meio campo. E aí o Fluminense começou a gostar do jogo e de repente quase marcou seus gols também. Outra, em termos de liderança e a direção. A direção consegue remobilizar ainda esse grupo, para esse grupo buscar pontos, esse grupo terminar de forma digna o Campeonato Brasileiro, para o ano ser terminado de uma forma digna. Como é que o presidente Alessandro Barcelos ele consegue pegar e fazer com que o vestiário volte a buscar algo na temporada? O algo é, a permanência na Série A, e 2, é a dignidade. É um fim de festa sem festa. O Magrão a gente sabe que tem poder de aglutinação, mas e os demais? Há um respeito... Felipe Becker, o Bisol, o presidente Alessandro Barcelos, há uma forma de dar uma motivada para o torcedor colorado entender que sim, nós vamos estar na Série A em 2024? É um questionamento que tem que se fazer também. Como é que as coisas mudaram tanto de uma hora para outra? Outra, o Inter foi desrespeitado
na coletiva. Essa é a avaliação da direção. Houve, né, um debate entre o Cudê e o repórter José Alberto Andrade, da Rádio Gaúcha, né, acerca de uma pergunta, e o Cudê, quando foi rebater, na verdade o Cudê sempre faz isso, né, com os repórteres, às vezes ele, não, mas é que eu não concordo com o que tu está falando e tal, não deixa o repórter terminar a pergunta. O assessor até tentou contemporizar, tirar o microfone e tal, o José Alberto disse, não vou devolver o microfone, e começou a falar, né, com ironias sobre os tropeços do Inter na temporada, botou o Melgar, botou o América Mineiro, que o Cudê não estava nem aqui, e ele pontua até sobre isso, né? O Zé Alberto diz, só que assim, o Inter acredita, eu falei com as pessoas agora pela parte da manhã, que passou do tom, passou do ponto, né? A partir do momento em que o Zé Alberto fala, o John Kennedy nunca fez gol no Inter mesmo. O Cano tá certo mesmo. O Cano também não é um cara importante. A taça tá lá, ó, a taça não tá aqui no Internacional. O Internacional teria sido desrespeitado, segundo a direção. Há, inclusive, pela parte da manhã, conversas, né, com a direção da RBS, enfim, para debater algumas questões, e não se descarta uma nota ou se, enfim, alguma coisa mais, dura, enfim, entre o Internacional e a empresa. Por último, né, Bruno Henrique agora está fora, porque tomou o terceiro cartão amarelo. Se o Arangues, então, tiver mesmo fora do jogo contra o Palmeiras, a gente tem um grande problema, né? Porque o próprio substituto já não vai estar. E outro, o Dalbert, né? Assim como o Inter foi desrespeitado na coletiva, segundo a direção, a torcida do Internacional foi desrespeitada também, né? O Dalbert depois pediu desculpas ali e tal, viu porque tinha criança, só que não interessa, né? Meu amigo, assim, ó, eu vou te dizer uma coisa e espero que deve ser, provavelmente isso aqui vai chegar no vestiário, né? A torcida do Inter, ela é maior do que qualquer jogador. Ela é maior que Falcão, Fernandão, Figueroa, D'Alessandro. E, nossa, tem tantos históricos dentro do Internacional, tá? Que a torcida não baixou a cabeça, e a torcida pegou e falou e esbravejou, sabe? Às vezes até mesmo contra D'Alessandro, para pegar o mais recente aqui. E o D'Alessandro é um cara que não só tem títulos, mas tem um tamanho imenso na história do Inter. Não vai ser tu, com todo o respeito que eu tenho a ti, Dalbert, tá? Que vai chegar e vai falar pro torcedor dizer o que ele tem que fazer dentro do estádio. Porque depois de um ano modorrento desse, de um ano pífio que a gente tem, tá? Tu ter 20 mil pessoas lá torcendo por um jogo que não valia nada, basicamente, e depois de um adversário ainda de um tamanho de um trauma, que é o fato de ter sido perdido a semifinal da Libertadores pelo Fluminense, aí não dá, meu amigão. Aí fica bem difícil, beleza? Cara, se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Bora, que sempre tem muito pra gente falar do nosso Colorado. Valeu, forte abraço. Tchau.